Olá a todos! Hoje falamos dos vários tipos de dislexia. Sim, porque nem todos os disléxicos apresentam as mesmas características. Enquanto uns têm dificuldade em fazer a correspondência entre a letra e o som, outros podem soletrar foneticamente todas as palavras de uma palavra ou serem incapazes de ler termos que não fazem parte do seu vocabulário. Devido a este facto, são várias as classificações que têm sido propostas para a divisão do grande grupo dos disléxicos. A mais comum é agrupá-lo em 3 subgrupos: os disléxicos auditivos, ou disfonéticos, que apresentam complicações na integração do grafema, letra e fonema, som. Problemas de discriminação auditiva, isto é, revelam dificuldade em ler palavras desconhecidas, confundindo-as com vocábulos semelhantes. Os erros mais frequentes neste caso são de caráter semântico, por exemplo, mulher em vez de senhora. Depois os disléxicos visuais, ou diseidéticos, que têm dificuldades em perceber globalmente as palavras. Não conseguem unir o conjunto de letras que as compõem, apresentando uma leitura muito lenta e soletrando e decompondo todos os fonemas. Ou seja, leem todas as palavras como se as vissem pela primeira vez. Os erros mais comuns são as inversões de letras, sílabas, palavras visualmente semelhantes e ou simétricas, como o B em vez do D, ou em vez de me, ou bolo em vez de lobo. Por último, os mistos, ou aléxicos, que correspondem à combinação dos dois anteriores. São os disléxicos que apresentam tanto problemas visuais como fonológicos, provocando uma quase total incapacidade para a leitura. Há ainda outros autores que apresentam uma outra divisão, agrupando os disléxicos em 5 categorias. Os leitores não alfabéticos, que não têm conhecimento dos princípios alfabéticos, reconhecem as palavras por pista visual e, consequentemente, revelam também problemas de compreensão. Os leitores compensatórios, que apresentam dificuldades na descodificação das palavras, mas alcançam o conhecimento alfabético, podem revelar, contudo, problemas de compreensão, pois usam o conhecimento visual da palavra ou o contexto de uma frase para chegarem a determinada palavra, o que os faz por vezes desviarem-se do real contexto da frase. Ou seja, como inventam palavras para substituir outras, tornam difícil por vezes a interpretação daquilo que leem. Depois os leitores não automáticos têm um reconhecimento controlado das palavras, ou seja, conseguem descodificar as palavras de modo preciso, mas fazem-no com muito esforço. Os tardios conseguem adquirir habilidades para reconhecer os vocábulos, mas a uma velocidade muito lenta e com grande dificuldade. Estas crianças geralmente perdem-se ou atrasam-se em relação às outras crianças, pois enquanto as outras já estão preparadas para usar a leitura como uma ferramenta para adquirir novos conhecimentos, os leitores tardios ainda estão a esforçar-se para aprender as habilidades básicas do reconhecimento de palavras. E por último, os subotimais, que não conseguem alcançar uma leitura proficiente, no entanto, reconhecem e compreendem automaticamente palavras simples sem acederem aos níveis superiores de compreensão. Sabiam da existência destas diferenças entre os disléxicos? Curioso, não? Pensarmos que todos são iguais e revelam os mesmos comportamentos. Bom, mas se querem saber mais quanto às características das crianças com dislexia, não percam já o próximo programa. Até lá, a Di continua por aqui, sempre acompanhada das suas Dis.